Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém fosse capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. É a mesma coisa. Tudo que acontece dentro da igreja é por causa do Espírito Santo, é por causa de Jesus. Não é por causa da gente. Responderam eles, os judeus religiosos, e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram, quer dizer, os judeus expulsaram Jesus e falaram que Jesus era nascido em pecado. Versículo 35. Isso é João 9:35. E Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele? Falando para o cego que ele tinha curado. Porque o cego queria saber quem era Jesus, porque ele nunca tinha visto ninguém. Ele não conhecia nem o pai dele. Ele não conhecia ninguém, ele não conhecia o sol, ele não conhecia o dia, a noite, porque tudo para ele era o quê? Escuro. Porque quem está nas trevas é assim, não enxerga nada, tudo está ruim, está tudo escuro. E lembra que lá perguntaram: cadê ele? Ele falou: não sei, cadê ele? Não sei, não vi ele, não sei quem é. Então Jesus chegou para ele e perguntou, falou para ele: crês tu no Filho de Deus? Perguntou para o cego, quer dizer, o ex-cego. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. O que Jesus já queria? Por que Jesus voltou até ele? Porque Jesus não queria só ter curado ele da vista. Jesus queria que ele conhecesse ele. Jesus não quer só te curar, Jesus não quer só te prosperar, Jesus não quer só que você fique rico. Jesus quer que você conheça ele. Se você não conhecer ele, você vai nadar e vai morrer no meio do oceano. Você vai correr e não vai sair do lugar. Você vai ficar um período aqui na Igreja Universal, daqui a pouco você vai para outra igreja, depois você vai para outra igreja, depois você vai voltar lá para esse mundo e vai perder sua salvação. Porque não é a cura, não é a libertação. Jesus, você tem que conhecer Jesus. E Jesus disse: tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E fez o quê? Adorou. Quer dizer, o cego tinha sido curado, mas ainda não tinha sido salvo. E os olhos físicos que agora podiam ver se fechariam para sempre após a sua morte. A obra de Jesus não estaria completa se os olhos espirituais do ex-cego não fossem o quê? Curados. Por isso se apresentou a ele novamente para lhe dar a oportunidade do quê? Da salvação. Você tem uma alma. Seu corpo, meu corpo, é templo do Espírito Santo de Jesus que quer habitar em você. Para você ter a sua salvação. Não bastava ter sido recebido um glorioso milagre. Era preciso ter a fé fundamentada para suportar as perseguições, as renúncias, as perdas que viriam pela frente. Milagres são importantes, mas passageiros. O maior milagre é o novo que nos leva à salvação eterna. Quem nasce de novo permanece obediente e salvo o quê? Não adianta a gente ir longe. Quantas pessoas, a Igreja Universal tem 45 anos. Quantas pessoas já passaram aqui na igreja? Mas não suportaram as perseguições, não suportaram as lutas. Quantas pessoas receberam um milagre no altar da Igreja Universal, foram curadas, prosperaram, ficaram ricas dentro da igreja, saíram do aluguel, saíram do barraco, saíram da pobreza. Quantas pessoas casaram na Igreja Universal? Quantas pessoas passaram a ter família dentro da Igreja Universal que não tinham nada? Ficaram curadas, mas depois veio as lutas e não aguentou, porque não conheceu quem? Não conheceu Jesus. Conheceu a Igreja Universal, mas não conheceu o Deus da Igreja Universal, que é a Bíblia, que é Jesus. Então não basta. Tem gente que recebeu o milagre e foi embora. Jesus voltou até o cego, que o profeta Isaías falou, capítulo 1 de Isaías. Olha só, capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Quer dizer, quantas pessoas viraram as costas para Jesus? Pega firme com Deus, larga as coisas desse mundo e procura entregar sua vida e obedecer a palavra de Deus.
Deus está te dando chance da salvação da sua alma. Nada é mais importante do que a sua salvação. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para onde? Não vão voltar para trás. A Bíblia cita 5 vezes, aqui no próprio livro de Isaías, Santo de Israel, ele é santo. No Antigo Testamento, cita mais 6 vezes a palavra Santo de Israel, e acabou. Ele é santo, o Santo de Israel. Voltaram para trás. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece, o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O profeta Oséias falou lá em Oséias 6 versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. Você precisa conhecer Deus. É a única forma de você ser salvo. E para conhecer Deus, você tem que meditar na Bíblia. Você tem que fundamentar a sua vida aqui. O profeta Jeremias falou a mesma coisa. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua, não se glorie o rico nas suas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e o quê? E me conhecer, que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada o Senhor. Se você não conhecer Deus, acabou. E você vai conhecer Deus como? Meditando na palavra. Jesus é a Bíblia é Jesus. Você precisa conhecer Deus. Por isso que Jesus voltou no cego. Porque Jesus não queria só dar vista para ele aos olhos, físico. Jesus queria dar visão espiritual para ele, como Jesus quer dar visão espiritual para você. Não só aqui na terra, mas lá em cima a salvação. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.